Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos falar aqui como surgiu a Europa, né? Os judeus, é, os asiáticos, enfim. É, Vamos falar também sobre os patriarcas. Vamos falar sobre é, como surgiu os egípcios, os africanos, enfim, como surgiu toda a Europa e os países, né, que hoje existem, todos os países do mundo que hoje existem. Vamos saber como surgiu esses países, né, de onde eles vieram. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, né? Vamos para mais um estudo aqui. É, um estudo sobre o começo, sobre o recomeço, né, de toda a humanidade. Então, como começou e como recomeçou, né? Como recomeçou toda a história da humanidade. Vamos lá. O livro de Gênesis, origem, início, fonte e nascimento. Esse que é o significado da palavra Gênesis, né? Do livro de Gênesis. É origem, início, fonte e nascimento. Né? No princípio, vamos ver aqui, no princípio, Gênesis é o primeiro livro do Pentateuco, né? Do Pentateuco. Essa palavra é de origem grega, que significa 5 volumes, né? Significa 5 volumes. Os judeus a chamam de a lei, né? De Torá. Então, pelos judeus é conhecido como Torá, como a lei, né? No qual se conta como tudo o que existe e começou, e como surgiram os seres humanos, os animais, as plantas, o pecado e o sofrimento, né? Então surgiu coisas boas e surgiu também coisas ruins, né? Como o pecado e o sofrimento. Também faz parte do princípio da criação, né? Então vamos lá. O livro se divide em 2 partes, né? No capítulo 1 ao versículo 10 de Gênesis, conta o começo de tudo, né? Então a gente vê aqui que o livro de Gênesis se divide em 2 partes. Vamos lá. Primeiro, o capítulo 1 ao 10, conta o começo de tudo. Encontra-se as histórias de Adão, de Eva, Caim, Abel e o dilúvio, né? E a Torre de Babel. Então esses são os primeiros acontecimentos, né? Da primeira parte do livro de Gênesis. Como eu falei, se divide em 2 partes. Vamos saber a outra parte. Capítulo 11 e versículo 50. Então, do capítulo 11 ao 50 conta a outra parte, né? Conta a história dos patriarcas hebreus, né? Que é Abraão, Isaac e Jacó, né? E seus filhos, que foram os começos das tribos de Israel, das 12 tribos de Israel, foi o começo, através dos seus filhos, através de José, né, Benjamim, enfim, né, muitos, e foi através de um sonho, né, a história dos patriarcas foram salvas através de José no Egito, né, uma terra distante, uma terra de pagãos, que não era de coisa. Todo mundo sabe a história de José, através de um sonho de José, né? Naquela época, os sonhos eram uma revelação divina. Então, naquela época, os sonhos eles eram uma revelação divina, né? Então, os sonhos naquela época, nas épocas antigas, os sonhos eram uma revelação de Deus. E até hoje também pode ser uma revelação de Deus. Então, os sonhos, às vezes que você sonha, pode ser uma revelação de Deus, pode ser um acontecimento ali do que vai acontecer, né? Então, a história dos patriarcas foram salvos através de José no Egito, quando seus irmãos venderam ele, né, como escravo. E ele sonhou e contou para sua família, e a sua família não creu, não acreditou, né? Então, às vezes, quando a gente sonha, a gente não deve contar para todo mundo o que a gente sonha na vida, o que a gente quer ser na vida, né? Então,
Esse é o erro de muitos crentes hoje, de muitas pessoas, está contando a sua vida, né, a sua vida para as outras pessoas, né? E principalmente para o irmão da igreja, né? Os inimigos não estão lá fora, os inimigos estão dentro da igreja mesmo. Você pode ver que José, a própria família dele, né? Mas tem um ditado que diz que a palavra de Deus diz que né, as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, né? Que amam a Deus. Então, Deus às vezes permite, mas para que lá na frente você seja vitorioso, seja vitoriosa, né? Então, assim como José, os inimigos dele foram da própria família, assim como, né, que venderam eles, mas não sabendo eles que estavam fazendo o bem, né? Estavam fazendo o bem para José, que foi José ter ido para o Egito, foi lá que Deus abençoou ele, foi governador. E foi através dele que foi salva a história dos patriarcas de Abraão, de Isaac e de Jacó, a qual veio uma grande fome, como todo mundo viu, 7 anos de fome. E praticamente eles iam morrer lá a morrer, né? Então, às vezes a bênção de Deus não está na terra da gente, no lugar da gente, às vezes está em outro lugar, né? Reservado ali por Deus. E às vezes mesmo se a gente querer ir, às vezes Deus cria situações para a gente ir lá, né? Como José, Deus criou uma situação para ele ir para a terra do Egito. E lá Deus abençoou ele. Então, às vezes, o sonho, a bênção de Deus está no lugar que a gente menos espera, né? Que a gente menos espera, né? Então, aqui a história de José foi mesmo a história de Judas, que traiu Jesus, né? Sendo de confiança, sendo uma pessoa praticamente da família de Jesus, era um dos 12 discípulos, e traiu Jesus. Isso mostra que nem um filho de Deus se salvou da traição, imagine nós, que somos pecadores, né? Então, isso mostra que o nosso sonho a gente não deve contar para ninguém. Aquilo que você sonha, que você quer na vida, que você corre. Tem irmão que sai contando para toda a igreja, sai contando para todo mundo, achando que está contando por um amigo, mas está contando para um inimigo. Então, a história de José foi um grande exemplo, como a história de Judas também, né, que traiu Jesus, sendo íntimo, né? Jesus tratava muito bem ele e ele acabou traindo Jesus, traindo os discípulos, traindo todo mundo, né? Então, isso mostra que às vezes o inimigo da gente está dentro da casa da gente, está dentro do onde a gente mora, né? Está na família, está na própria, nos parentes, nos próprios, que a gente fala de amigos, né? Então, os inimigos da gente, às vezes é os que a gente confia, que a gente acredita, né? Que está do nosso lado, que acredita na gente, que é o nosso bem, né? Na verdade, que é o mal, não é verdade? Então é isso daí. Então vamos lá aqui, continuar, né? O livro termina com a história de José, um dos filhos de Jacó, que faz com que os seus irmãos e o seu pai fossem morar no Egito, né? A era patriarcal, né? Vamos dizer assim, região da família, né? Vai de Adão ao Monte Sinai, né? Então a gente vê aqui que através de José, ele foi lá, ajudou seus irmãos, ajudou seus pais e foram morar no Egito para se salvar da fome naquela época, né? Então, José não retribuiu o mal com o mal, mas retribuiu o mal com o bem, né? Então, José, mesmo depois de ser vendido pelos seus irmãos, ele entendeu que aquilo ali era obra de Deus na sua vida, né? Era obra do Senhor na sua vida. E mesmo assim, ele não deixou aquilo atingir o coração dele, ele foi lá e retribuiu com bem a sua família, os seus pais, e retribuiu os seus irmãos que o venderam, né, como escravo para o Egito, né? E ele sofreu lá no Egito, não foi fácil a vida dele lá no Egito, sofreu, passou fome, foi preso, né, foi injustiçado, e passou por vários. Quem sabe a história de José sabe muito bem o que ele passou para chegar ao cargo de governador no Egito, o que ele passou, né, a vida de sofrimento, de angústia que ele passou, né? E até mesmo de desprezo, de solidão e de traição, né? Que ele passou pelos seus próprios irmãos, da sua própria família. Então, vamos lá. O propósito da criação. O propósito da criação. Deus planejou todas as coisas para o bem-estar do homem, né? Provérbio capítulo 16, versículo 4, né? O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Isto nos dá a segurança e a tranquilidade, porque estamos sob o domínio de Deus. Tudo
formoso no seu devido tempo. Isso quer dizer que Deus sabe o que quer. Deus sabe o que está fazendo, né? Tem irmão, tem crente que acha que, cristão que acha que Deus não sabe o que está fazendo, que as coisas estão acontecendo porque o inimigo, é porque é o diabo, é porque não sei quem, bota a culpa num monte de gente, né? Aí, na verdade, é por causa dos governos, das autoridades. Mas na verdade as coisas acontecem porque Deus quer que aconteça e que tem que acontecer, né? E Ele sabe o que está fazendo, Deus sabe o que está fazendo, não é preciso ninguém querer mandar em Deus e dizer o que Ele deve fazer, o que Ele não deve, né? Ele sabe o que está fazendo. Nada acontece por acaso, ou por obra do destino, ou por sorte, né? Nada acontece por acaso, ou por obra do destino, ou por sorte, tá? Então nada acontece por acaso, né? Tudo tem um propósito ali de Deus. Então foi assim e sempre vai ser assim, né? Deus sabe tudo, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele sabe todas as coisas. E nada acontece porque Ele não quer que aconteça. Todas as coisas acontecem porque Ele quer que aconteça, né? Porque lá na frente tem uma coisa. Então as coisas aconteceram com José para que lá na frente ele fosse abençoado. Eclesiastes capítulo 3 versículo 11, vamos continuar aqui. Os servos declaram a sua glória. Esse é um dos exemplos aqui que eu estou dando, que Deus que quer dizer que Deus sabe o que quer, o que está fazendo, né? Eclesiastes capítulo 3 versículo 11. Os céus declaram a sua glória. Salmo 19 primeiro, Salmo 56, capítulo 50 versículo 6, Salmo 97 versículo 6. Os astros para iluminarem e para marcar o tempo. Eclesiastes capítulo 1 versículo 14 ao 19. A terra para ser habitada pelo homem, né? A terra para ser habitada, a terra foi feita para habitar, para os homens habitar, né? Isaías 45 versículo 18. Rio para fornecer as águas para o jardim. Gênesis 2:10, planta para fornecer alimento aos homens. Gênesis 1:29, 29, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O sopro pneumático, isso, né? Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 27. O homem é a alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Apenas um mandamento, né? Lucas 11:20. A alma é que vai prestar contas com Deus. A alma é que vai prestar conta com Deus. Então aqui é os exemplos de que tudo que Deus fez ele já sabia o que ia acontecer quando ele fez o céu. Primeiro ele fez o céu e a terra. Para quê? Para que o homem habite na terra, no céu. Então tudo que ele fez, ele já sabia que lá na frente ia acontecer o que aconteceu. Então ninguém pega Deus de surpresa, né? Ele sabe de todas as coisas. Amém? Esse é o primeiro vídeo, né, aqui sobre o livro de Gênesis, sobre a criação. E eu vou falar mais, né? E no próximo, eu acho que já vai entrar na mensagem das origens dos países, né? Amém? Esse é o primeiro vídeo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe aí, né? E eu peço que você veja as referências, tá aí gravado o vídeo. Você pode ler as referências bíblicas, né? Pode pegar uma Bíblia e ir lendo aí, amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.